Oi pessoal, boa noite. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para poder auxiliá-los na resolução dos exercícios, auxiliá-los também no entendimento da apostila, tá bom? Qualquer dúvida, ou coloca no grupo, ou manda no meu privado, tá bom? Tô aqui para ajudar, tô aqui para somar com vocês. Esse primeiro momento eu sei que é meio difícil, o pessoal pode estar tendo dificuldade, mas é normal, tá? Não podemos desistir, ok? Então, essa primeira semana, o nosso conteúdo de matemática está falando de conjuntos numéricos, tá? Na verdade, é um conteúdo do oitavo ano, conteúdo do nono ano, e depois, no caso de vocês, é a oitava fase, né? Nona fase. No ensino médio, vocês também irão ver esse conteúdo, tá? Então é importante o aluno entender esse conteúdo, porque cai em prova de concurso público, vestibular, tá? Por isso resolvi fazer esse vídeo, um resumo na verdade, tá? Mas eu acho que vai ajudar. Se você olhou, não entendeu, tenta olhar de novo, procura um tempo para olhar com calma, tá? É muita teoria, tá, pessoal? Conjuntos numéricos é muita teoria. Então tem que ter um pouco de paciência, né? Na verdade, a matemática é muito abstrata, né? A gente não sai na rua e encontra o número 2. Alguém conhece o número 2? Alguém conhece o número 2? Eu não conheço, né? Nós temos como representar o número 2. Mas ninguém conhece o número 2. Ninguém conhece o número 5, né? A matemática é abstrata, tá? Por isso que na maioria das vezes tem muita gente que tem dificuldade na disciplina de matemática, porque é muito abstrata, tá? Então, olha só, eu vou começar falando aqui do conjunto dos números naturais. Os naturais é representado pela letra N, tá? Letrinha N. Então eu posso representar, ó, conjunto dos números naturais é igual. Quais os números que pertencem ao conjunto dos números naturais, tá? São todos os números? Não, tá? Um número negativo, por exemplo, quem já conhece o número negativo, né? Os números negativos não pertencem ao conjunto dos números naturais. Uma fração, por exemplo, não pertence ao conjunto dos números naturais. O número decimal, por exemplo, não pertence ao conjunto dos números naturais. Tá, pessoal? É muito importante saber diferenciar. Se o número 2, por exemplo, pertence aos naturais, será que o número 2 pertence ao conjunto dos números inteiros? Tá? É importante eu saber um número pertence a que conjunto ou a quais conjuntos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, os naturais é o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, é o 6, é o 7, é o 8. Coloquei reticências aqui, ó. Ou seja, é um conjunto infinito, tá? Existem infinitos números naturais. Lembrando que nesse conjunto aqui não tem número negativo, não tem fração, não tem as representações infinitas, tá? Periódicas e não periódicas, tá certo? Então, e o conjunto Q? Então, esse é o conjunto N, tá, pessoal? Temos também o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Conjunto dos números inteiros, tá? Letrinha Z. Então, como que eu vou representar? Ó? Olha só. Observe que aqui o conjunto N está todo dentro do conjunto Z. Ou seja, todos os elementos de N estão contidos no conjunto, o que pertence ao conjunto Z, tá? Então nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, ó, são os mesmos que estão em N, ó. Só que aqui em Z vai acrescentar quem? Vai acrescentar os negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então esses elementos aqui são os elementos que pertencem ao conjunto Z dos números inteiros, tá? Também é um conjunto infinito, existem infinitos números inteiros, tá? Aqui
Não entra aqui o que? As frações, tá? Os números decimais, as representações infinitas e periódicas, as representações. Depois essas representações eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Aqui então são só esses. Tem que tomar cuidado, pessoal, tá? Saber diferenciar quais elementos pertencem ao conjunto Z, ok? Eu vou agora para o conjunto Q, tá? Isso, ó, nos exercícios vai perguntar, vai pedir exemplo de número natural, vai pedir exemplo de números inteiros, vai pedir exemplos de números racionais, vai ter lá número para você dizer se ele é natural, se ele é inteiro, tá? Então você tem que sair aqui da fase que você está sabendo diferenciar esses números, em qual conjunto ele pertence, ou a quais conjuntos, tá? Por exemplo, agora é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, tá? É um Qzinho diferente aqui, ó. Conjunto dos números racionais. Aqui, pessoal, ó, todo número natural vai estar aqui nos racionais, ó. Todo número que é natural vai estar aqui. Todo número que é inteiro vai estar aqui. Ou seja, o conjunto N está contido em Q, o conjunto Z está contido em Q, tá bom? Todos os elementos de N estão aqui. Todos os elementos de Z pertencem ao conjunto Q, tá? Só que aqui agora vai acrescentar quem aqui? Vai acrescentar, ó, os números decimais, ó. Coloquei aqui, ó, menos 1,5. Vai acrescentar, ó, as frações, tá? Os negativos, os positivos, tá? Esses elementos pertencem ao conjunto Q. Vamos pensar assim, é um conjunto mais completo, tá? Tem os decimais, tem as frações, ó. Eu não coloquei aqui, ó, mas nós temos os números que até na apostila de vocês está dizendo, ó. É o número decimal, ó. Esse número aqui, ó, 3,444, nós podemos dizer que é uma representação infinita e periódica, tá? Por que é periódica? Porque depois da vírgula tem um número que se repete, ó, 4, 4, 4. Esse número que se repete, nós chamamos de período. Então é uma representação infinita e periódica. Se é infinita e periódica, esse número é um número que racional, tá? Cuidado. Outro exemplo, 2,14, por exemplo, ó, é uma representação o quê? Finita. Tem reticências aqui? Não. É uma representação finita. Finita, acabou. A infinita, que ela pode ser o quê? Periódica e não periódica. As não periódicas é um outro grupo que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, toda representação decimal finita, ó, finita, não tem reticência porque é finita, racional. Infinita, mas é periódica, também é o quê? Racional. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. 2,3232, ó. É uma representação o quê? Infinita, mas é periódica, porque existe um grupo que se repete, existe um número que se repete, que é o 32, 32, 32, tá? Então, esses que são infinitos e tem um período, aquele número que se repete, ele pertence a qual conjunto? Aos racionais. Aí você pode me perguntar, e as representações infinitas e não periódicas? Aí elas já pertencem a um outro grupo que eu já vou falar com vocês, tá? Entenderam? Quais números são racionais? Ó, todo natural, isso que é importante, todo natural é racional, todo inteiro pertence ao conjunto dos racionais, tá? E aqui nos racionais nós vamos acrescentar os decimais finitos, os decimais infinitos, tá? As frações, toda fração, ó, isso é importante, toda fração representa um número racional. Tá bom, pessoal? Depois vem o conjunto dos números irracionais, tá? Representado por I, tá bom? Que é um outro grupo, tá? Por exemplo, o que é um número irracional? Qual é a definição de número irracional?
é toda representação infinita e não periódica, tá? Vou repetir para quem não entendeu. Um número ele é irracional quando for uma representação infinita e não periódica. Lembra que eu falei aqui agora há pouco que os periódicos são aqueles que têm um número que se repete depois da vírgula, eles são racionais, ó. Racional, racional, tá? Agora as representações infinitas e não periódicas, ou seja, não tem um período, não tem um número que se repete, ele é o que? Ele é irracional. Por exemplo, exemplo de número irracional, pessoal. Vamos imaginar aqui exemplo de número irracional. Ó, raiz de 2, tá? Raiz de 2. Vai existir raiz exata de 2? Vai existir a raiz exata de 2? Aí eu sempre pergunto, e pessoal, quanto que é a raiz de 2? Aí o pessoal pensa, pensa, pensa. Aí fala que é 1, fala que é 2. Aí depois fala que não existe. Quanto que é a raiz de 2? O pessoal fica analisando. Ah, pessoal, não existe. Cuidado, pessoal. Raiz de 2 existe. Raiz de 3 existe. Só o que? Que não é um número exato, tá? Não é um número inteiro. Cuidado que a raiz de 2 existe, ó. Olha quanto que é a raiz de 2, ó. É 1,4142135, ó. E tem reticência, tá vendo? Ou seja, é uma representação infinita, mas é o que? Não periódica. Por isso que ele é o que? Irracional, ó. O π. Esse símbolo aqui, pessoal, é π, tá? Representa um número. Qual é o número que essa letra grega π representa? 3,141592. Então aqui, ó, existem infinitos números aqui, ó. E não existe um período, não existe uma repetição como nós temos aqui em cima, uma repetição de número, tá? Raiz de 3 também, ó. Existe raiz quadrada de 3? Existe, só não é um número inteiro, tá, pessoal? Não é um valor exato, ó. É 1,7320508, ó, reticência, tá vendo? São 3 exemplos de números irracionais. Por exemplo, eu poderia colocar aqui também, ó, criar um número irracional aqui, ó. 2,35071, ó. 8, 4, 3, tá vendo, ó? Tô criando um número irracional, reticências, ó. É uma representação infinita e não é periódico, não tem um número se repetindo aqui, ó. Não tem um período aqui. Então é muito fácil de eu dar exemplo de número irracional, tá? Além dessas raízes, ó. Podemos concluir que todo número que não possui raiz exata, ele representa o quê? Um número irracional. Vou repetir para vocês. Todo número que não possui raiz exata representa um número irracional. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7. Esses números não possuem raiz exata. São exemplos de quê? De números irracionais. Ficou claro, pessoal? Número irracional. Ontem eu coloquei lá uns vídeos. Ontem não, na segunda-feira eu coloquei uns vídeos do YouTube para vocês, tá? Tem que ter muita paciência para entender. Não é olhando a primeira vez ou lendo a apostila uma única vez que você vai entender. Na maioria das vezes os alunos têm dificuldade. Então tem que ter muita paciência, tá bom? Tem que ter paciência. Eu tenho que ter paciência aqui para tirar a dúvida de vocês. E vocês também têm que ter dúvida, têm que ter paciência para entender o conteúdo, para ler mais de uma vez, para assistir o vídeo mais de uma vez, tá bom? Vocês imaginam que a matemática, você em sala de aula, já não é fácil. Agora imagina eu da minha casa e vocês da casa de vocês para aprender matemática. É complicado, tá? Então esse daqui é um recurso que eu estou utilizando. Fazer esses vídeos estou utilizando como uma ferramenta de apoio. Tá certo, pessoal? Então é isso, os irracionais. Vimos então os naturais, vimos os inteiros, vimos quais grupos pertencem aos racionais, aos irracionais e por último, nós temos o conjunto dos números reais, tá? Pessoal, todos esses números que eu falei são números reais, tá? Todo natural, ó, todo natural é real, todo inteiro é real, todo racional é real, todo irracional é real. Cuidado, tá? Todos esses são reais. Mas cuidado que nem todo real
é natural. Nem todo real é inteiro, nem todo número real é racional, tá? Nem todo número real é irracional. Cuidado, tá? Todos que eu falei são reais, tá? E aí, quem vai formar o conjunto dos números reais? É a união do conjunto Q, ó, é o conjunto dos racionais. União, esse símbolo aqui representa a união na matemática, tá? Conjunto Q unido com o conjunto I vai formar quem? O conjunto dos números reais. Ok, pessoal? Todos são reais, ó. Todo natural é real, todo inteiro é real, todo racional é real, todo irracional é real. Às vezes eu sou meio repetitivo, até na sala eu sou repetitivo. É porque o pessoal tem dificuldade na matemática, então eu procuro assim, ir bem devagar, repetir o que eu estou falando, que tem um pessoal que demora para processar, não é isso, pessoal? Então tem que ter paciência nas minhas aulas, que eu sou meio repetitivo, tá? Depois, ó, se eu falar assim, ó, qual o número que é real que não é racional? Existe algum número que é real, mas não é racional? Os irracionais, ó. Os irracionais, eles são o quê? Eles são números reais, mas não são racionais. Os irracionais são reais, mas não são racionais. Cuidado, tá? Aí eu criei essa figura aqui, eu fiz essa figura aqui que tem até na apostila de vocês, mas lá está um pouco diferente, mas tem a mesma representatividade, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse menorzinho aqui é o elemento N, é o conjunto N, tá? O conjunto N está dentro do conjunto Q? Dentro do conjunto Z, tá vendo? Ó? Ou seja, todos os naturais, todos os números naturais são o quê? São também números inteiros. E vocês estão vendo que os inteiros estão dentro do conjunto Q, ó, conjunto N, conjunto Z, conjunto Q, ó. Todo número inteiro está dentro do conjunto Q, ó, tá? Por isso que eu falei, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional, tá bom? E vocês observem, ó, que aqui, ó, tá o conjuntinho I dos irracionais, ó. Tá vendo que eles estão separados, ó? Ou seja, nenhum número irracional pode ser o quê? Pode ser racional. E nenhum número racional é irracional. Isso é muito importante, pessoal. E que confusão, é muita confusão, é realmente. É uma teoria, tá? Tem que ter muita paciência para entender isso. Ó, todo irracional não é racional. Esse grupo de números aqui, esses números não se misturam com esses daqui. Vamos pensar assim, que esse grupo não se mistura com esse. Vamos imaginar assim. Só que todos eles são números o quê? São números reais. Tá vendo? Então o que eu posso dizer, ó? O conjunto N está contido no conjunto Z, ou seja, todos os elementos de N estão no conjunto Z. Todos os elementos de Z estão contidos em Q, ó. Esse símbolo aqui é estar contido, tá vendo? Ó? Esse daqui é união, esse daqui é estar contido, tá? Ou seja, o N ele é um subconjunto de Z. Por que eu digo que o conjunto N é um subconjunto de Z? Porque todos os elementos de N estão no conjunto Z. Por que eu digo que o conjunto Z é um subconjunto de Q? Porque todos os elementos de Z estão contidos em Q, tá? Todos os elementos de Q estão contidos em R, ou seja, todos os elementos de Q, desculpa, aqui, pertencem ao conjunto R. Estão contidos, aliás, estão contidos no conjunto R, tá? E os irracionais também, ó. Todo número irracional está contido aonde? Em R, tá? Todos os elementos de I, dos irracionais, pertencem ao conjunto R, ou seja, o conjunto I está contido no conjunto R. Tá, pessoal? Ó, não entendeu? Volta o vídeo lá de novo. Vamos entender o que é natural, o que é inteiro, o que é racional. Eu fiz, ó, praticamente em 20 minutos um resumo da primeira parte da apostila de vocês. Tá bom, pessoal? Tenta fazer o exercício. Eu vou fazer no próximo vídeo. Vou fazer alguns exercícios que estão na apostila de vocês, tá? Para poder dar uma clareada aí. Mas se mesmo assim continuar com dúvida,
me manda uma mensagem ou manda no grupo. Quem tiver vergonha de mandar no grupo, manda no privado. Tá bom? O negócio é estudar, o negócio é se dedicar. Eu estou aqui à disposição de vocês, ok? Até o próximo vídeo. Valeu!